Conectado 7. A lição dessa semana nós estamos lutando com toda a energia, né? A lição número 6, que o título da lição é Lutando com toda a energia. E o verso para memorizar é Colossenses capítulo 1, verso 26. É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo, que opera poderosamente em mim. E aqui no resumo da lição da semana, né, que começou lá no sábado, o resumo essencialmente da lição é o seguinte: qual é o papel, a gente vai responder essas questões aqui, qual é o papel de nossos desejos e força de vontade na batalha contra o pecado, né? Ou contra o eu, né? Contra o pecado, contra a egolatria. Como podemos evitar o erro de permitir que nossos sentimentos governem nossas decisões e por que nós devemos perseverar e não desistir quando passamos por um crisol. Bom, a lição dessa semana falou o tempo todo das experiências de vários cidadãos do reino de Deus, né? Várias pessoas que morreram, viveram nesse mundo. No domingo nós falamos sobre o Espírito da Verdade, né? Sobre a importância de nós estarmos envolvidos sempre com a verdade, a combinação divina-humana, que nós temos o DNA do pecado, a vontade, a disciplina, né? Que foi na parte de terça-feira. Na quarta-feira nós falamos sobre o compromisso radical e ontem, quinta-feira, nós falamos sobre a necessidade de perseverar. Resumindo, então, toda a lição ela fala da nossa persistência, né, em permanecermos do lado de Cristo, do lado do Senhor Jesus, durante os embates da vida, né, durante os crisóis, né, de sofrimento que todos nós deveremos passar, né. Não foi diferente com Jesus Cristo, não foi diferente com os heróis do passado, né, relatados na Bíblia, e não será diferente conosco, né? Nós passaremos por crisóis de sofrimento, de situações mil, né, que vai nos ajudar a burilar, a aperfeiçoar nosso caráter. E o texto aqui da lição de hoje, sexta-feira, dia 5 de agosto, o ano bíblico é Isaías 49 a 51, Patriarcas e Profetas, né, e Testemunhos para a Igreja. E também o livro Caminho para Cristo, né, página 43 a 48, o desejo de ser bom, né. E aqui cita um texto aqui de Testemunhos para a Igreja, no volume 5, página 439, ou 515, que diz assim: essa vontade que constitui tão importante fator no caráter humano foi pela queda entregue ao domínio de Satanás. Então, desde a queda de Adão e Eva, nós estamos dominados, a nossa vontade de pecar está sob o domínio de Satanás. E desde então, ele tem atuado no homem o querer e o realizar segundo a sua vontade, mas para a inteira ruína e miséria humana, né? Agora, como que nós podemos nos libertar disso? Como é que nós podemos libertar da influência de Satanás sobre nossa vida? Aí sim que vem o nosso pedido pelo Espírito Santo, aí que vem o nosso relacionamento com Deus, né? Ele interfere nessa coisa natural, porque nós já temos o DNA do pecado, né? O DNA de Adão e Eva, quando comeram do fruto proibido, o fruto do conhecimento do bem e do mal, nós temos a tendência para o mal. Então, a fim de receber o auxílio de Deus para vencermos essa tendência, o ser humano deve reconhecer sua fraqueza e deficiência. A primeira coisa é reconhecer que é fraco e débil. Deve aplicar seu próprio coração na grande mudança. Então aí começa uma luta, né, pela santificação, pela santidade dia a dia, na companhia do Senhor Jesus. Então esse coração deve aplicar o seu próprio coração, nós devemos aplicar o nosso coração na grande mudança a ser realizada em si e despertar para a necessidade da oração, né? E esforços fervorosos e perseverantes. Então, hábitos, né, que nós tínhamos, costumes errados, devem ser o quê? Repelidos. Muitos jamais atingem a posição que poderiam ocupar, né, na vida espiritual. Por quê? Porque esperam que Deus faça por eles aquilo que eles devem fazer, aquilo que lhes deu o poder, que Deus deu o poder para fazer. Então nós temos que nos esforçar para mudar certos hábitos, né? Por exemplo, o hábito de tomar café, o hábito de comer comidas impróprias, algumas
situações mesmo na vida sexual, né, do casal, deve ter um hábito ali, melhorar, né? Nós temos que melhorar nosso padrão de relacionamento com Deus. Aqui diz que Ele, Deus, nos deu o poder para fazer por si, Deus nos deu poder a nós mesmos, nos esforçarmos para fazermos por nós mesmos a mudança desses hábitos. Todos os que se habilitam a ser úteis devem ser o quê? Então, educados pela mais estrita disciplina mental e moral. Então, nós temos que desenvolver uma disciplina mental e moral, e aí Deus nos ajudará. Aí sim que Deus entra na história, segundo a escritora norte-americana Ellen White, né, no Patriarcas e Profetas, página 208, melhor dizendo. E aí vem algumas perguntas aqui para consideração. Reconhecemos que nossa vontade foi pela queda entregue ao domínio de Satanás. Ao nos concentrarmos no caráter de Jesus, como podemos entender melhor nossa condição decaída e a grandeza da graça divina para conosco? Quando nós observamos Jesus, quando nós contemplamos Jesus, nós vemos quão longe nós estamos do padrão celestial, do padrão do céu. E aí é por isso que nós temos que nos apegar a Ele, nossa comunhão com Ele, mais ainda. Quais foram os sentimentos e desejos de Jesus no Getsemane, né? Que ali em Mateus, Jesus pediu ao Pai, orou por nós e pediu para que nós fôssemos um com Deus, né? Nós permanecêssemos em aliança com Deus. Ele pediu o Espírito Santo para conosco, né? Para que nós fôssemos um nele. E em contraste com a vontade divina, o que aprendemos com esse exemplo, né? De comunhão, de intrínseca relação com Deus? Aí vem cada um tem que dar sua resposta. Quais são as particularidades da cultura que atuam para quebrar nossas defesas e nos deixar vulneráveis aos ataques de Satanás? O mundo o tempo todo está bombardeando-nos mentalmente, né, psicologicamente, com os padrões mundanos, com os padrões satânicos. E é por isso que nós devemos fechar as janelas das nossas almas, né? Nossos olhos, nossos ouvidos, a nossa boca, o que nós devemos falar, o que nós devemos ver, o que nós devemos assistir, né? O que nós devemos ouvir como música, como padrão, para nós termos um padrão celestial. O que fazer para conscientizar outros membros da igreja sobre esses perigos, bem como ajudar os que precisam de apoio. Você conhece alguém que há muito tempo não frequenta os cultos, que esteja se preparando para desistir ou já tenha desistido? Quantas pessoas, né, que começou conosco na adoração a Deus, né, e hoje estão fora, né, estão fora aí do caminho. Então, quantas pessoas que começaram o caminho conosco, né, e hoje estão fora do caminho? Quantas pessoas começaram a caminhada cristã, né, e hoje não estão mais conosco? Então nós temos que ver isso aí, como que nós podemos fazer para estender a mão, para ajudá-los. E como que nós mesmos, no esforço contínuo, né, de relacionamento com Deus, devemos permanecermos firmes, né, na comunhão com Cristo, na amizade diária, na leitura da Bíblia, no estudo da lição da escola sabatina, né, no estudo dos livros inspirados, praticando cada vez hábitos saudáveis, hábitos que nos alimentam, né, para termos uma vida mais assim ligada a Cristo Jesus, né? Então muita coisa nós teríamos que mudar, né? Nós teríamos que melhorar para que nosso padrão de relacionamento com Deus e crescimento, e pedir o Espírito Santo todos os dias, em todas as orações, né, para que Deus nos aperfeiçoe, né, nos burile, nos transforme, porque a gente vai ter que passar por esses crisóis, né, de aperfeiçoamento, para que um dia nós sejamos dignos de morarmos nas mansões celestiais. Que Deus abençoe você. Até a próxima lição, semana que vem, né, amanhã, sábado. Espero que todos estejam juntos na casa do Senhor, louvando e adorando o seu santíssimo nome. Até o próximo estudo. Brasil, um beijo, um ósculo santo no seu coração. Tchau, tchau.